Eu tinha um emprego, porém eu ganhava pouco. Eu estava fazendo entrevistas, porém sempre quando chegava na parte final da entrevista, magicamente alguma coisa dava errada. Cada hora era um problema diferente e eu nunca dava certo para poder arrumar um emprego. E a impressão que dava era que parecia que estava amarrado, sabe? Essa hora eu acho que eu deixo os meus erros também em conta, né, gente? Pra ficar fazendo palhaçada de tudo. Quando você acende sua luz de amor, de querendo trazer o bem mesmo para as pessoas, fazer o bem, acaba atraindo alguns bichinhos ali pra cima de você, que nem, né, nem sempre são pro seu bem, sabe? Atrai coisas negativas, digamos, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade no vídeo sobre o meu despertar espiritual, todo o processo, tudo que eu vivi até o momento, não acabou ainda, que a gente está sempre em evolução, mas são quase 3 anos aí de processo, então digamos que eu passei por muita coisa e talvez eu possa ajudar alguém que esteja começando nesse processo agora, né? Que parece que hoje em dia o que mais se fala também é despertar espiritual, né, gente? Aí talvez com as minhas experiências eu consiga ajudar alguém. Aí eu tô contando pra vocês minha história aqui na internet. Já tem, tá, uma playlist com todos os vídeos anteriores, eu vou deixar no final. E agora a gente vai dar continuidade a partir do vídeo 22, né, parte 22. A última vez eu tinha até terminei o vídeo falando sobre os seres que apareceram no meu quarto, seres, né, no meio da noite, enfim, né, e assistam o último, eu vou deixar o último também aqui, a parte 21, do Despertar Espiritual. E dali pra frente, o que aconteceu? Eu passei a focar na cocriação da venda da minha casa. Como eu já tinha falado nos outros vídeos, eu tinha uma casa, né, com meu ex-marido. A gente já estava com essa casa à venda há um tempo, porém a gente não estava conseguindo vender. Parecia que o negócio estava amarrado, não ia, sabe? E aí eu comecei ali a pegar para valer na cocriação. Já começava a imaginar com a casa vendida, já imaginava assinando os papéis, já imaginava, sabe, todo aquele processo, sabe, de venda, tal, já imaginava o dinheiro na minha conta, enfim. Eu já ia imaginando as coisas acontecendo na minha vida. Porém, ainda não tinha conseguido vender essa casa, né? Parte da minha cocriação, gente, como eu tinha falado no vídeo... eu não sei agora qual vídeo que foi, se foi Despertar Espiritual ou foi outro vídeo que eu liberei aqui no canal. Mas que eu falo sobre o Caderno da Gratidão, né? O Caderno da Gratidão era mais ou menos como se fosse o meu Death Note do bem, né? Tudo que eu anotava ali era para poder cocriar. Eu agradecia pelo que já tinha acontecido e agradecia pelo que eu queria que acontecesse também. E aí eu passei a anotar todos os dias, já agradecendo a venda da minha casa, né? Da nossa casa, né? Com meu ex-marido. Aí minha situação financeira nesse momento era... Eu tinha um emprego, porém eu ganhava pouco, porque o local não podia me pagar o valor, né? Enfim, da minha formação. Eu estava fazendo entrevistas, porém sempre quando chegava na parte final da entrevista, magicamente alguma coisa dava errada, desistiam, ou às vezes, ou não queriam, né, falavam que não tinha dado certo, ou desistiam do processo, falavam que a vaga tinha sido abortada, enfim, cada hora era um problema diferente e eu nunca dava certo para poder arrumar um emprego. E a impressão que dava era que parecia que estava amarrado, sabe? Estava amarrado a questão financeira, porque por mais que eu tentasse fazer as coisas não iam, né? E aí, claro que quem já viu os outros vídeos vai clicar, vai unir, né, com a situação que já tinha aparecido em sonhos para mim, que era da questão de terem feito magia para minha vida, né? E realmente, né, magia é para isso também, né? E, gente, em relação a essa questão da magia, que eu sei, né, quem foi que fez essas coisas e tudo mais, igual eu tinha falado, eu acredito que eu falei, né, se eu não falei, tô falando agora. Eu não guardo rancor dessa pessoa, na verdade eu peço misericórdia a Deus, né, porque não foi só até aqui os problemas, tem muito mais problemas pra frente que eu ainda vou contando pra vocês. Mas assim, eu não tenho raiva, não guardo rancor, não desejo mal. Na verdade, eu peço a misericórdia a Deus para ela, né? Porque
aquela questão, né, do plantio e colheita, né? Enfim. E assim, pra falar a verdade, eu peço perdão, na verdade, pra ela, assim, porque a gente não sabe, né, das nossas vidas, todas as nossas vidas anteriores, né? Vai que em alguma outra vida fui eu que fiz mal pra ela, né? Vai que nesse momento, sei lá, a vida roda e nesse momento é eu que tô sofrendo e tal, mas vai que em algum momento eu fiz algum mal pra ela também, né, gente? Então, nesse mundo não existe vítima, né? Não, tudo acontece por um motivo e não existe vítima. Tudo que acontece teve alguma coisa que aconteceu por causa disso, né? Então, o que eu posso fazer nesse momento é pedir perdão se teve alguma coisa no passado, em outra vida que eu fiz pra ela, que eu não sei. E misericórdia, né? Misericórdia, porque pra quando chegar o momento da colheita, sabe? É isso que eu peço. Não devolvo nada, não guardo rancor, não peço nem justiça, gente. Isso não está nas minhas mãos, não sou eu que tenho que decidir nada. E assim, sempre nas minhas orações eu peço perdão e já falo pra ela que a perdoo também, né, essa pessoa. Vamos continuar. Aí teve um dia que eu estava andando dentro do ônibus, indo para algum local, acho que era mais alguma entrevista de emprego que eu estava fazendo na época, e eu lembro de ver escrito na frente no banco o Salmo 23 e Daniel 3. O Salmo 23 eu já conhecia, né? Aí eu curiosa, né, fui olhar o que significava Daniel 3. Eu lembro que era uma história sobre um cara. Gente, eu falo as coisas meio assim na tora, mas é porque é assim mesmo, sabe? Mas era uma história sobre um cara que tinha sido jogado numa fornalha. Ele mais outras pessoas, sabe? E ali, o que fala, né, lá na história e tal, é que ele saiu vivo, sabe? Tava passeando ali no meio do fogo, no meio do fogo ali com as outras pessoas. E tipo, todo mundo ficava sem entender, né? E isso falava lá na Bíblia, né? Não com essas palavras, mas tipo assim, como assim o cara tá andando no fogo, tá saindo vivo no meio das chamas, tal. E eu, com a minha cabecinha, minha cabecinha aqui não vale nada, comecei a imaginar, né, lendo lá a Bíblia, os caras dançando no meio do fogo e fazendo graça, porque tipo, tentaram nos queimar, não conseguiu, enfim. Eu senti que ali de alguma forma era uma mensagem também. Essa hora eu acho que eu deixo os meus herês tomarem conta, né, gente, pra ficar fazendo palhaçada de tudo. Eu acho que era essa mensagem no ônibus, era tipo uma forma de tranquilizar, né, na verdade. Que não, por mais que as coisas estivessem difíceis, por mais que parecesse que eu estivesse no meio do fogo, enfim, passando por muita coisa, que eu poderia dançar, que eu poderia estar alegre, que eu poderia rir, que é algo que eu nunca deixei, né, de fazer, que ia dar tudo certo, sabe? Então, além de ver os caras dançando no meio do fogo, eu meio que me vi nessa situação também, tipo, o mundo tá pegando fogo, mas eu tô dançando, mais ou menos assim, sabe? Pra poder tirar aquela coisa pesada do momento, né? Pra conseguir passar pelos desafios que estavam acontecendo sem entrar em desespero, né? E lá na história fala que esses caras, eles conseguiram sair inteiros, né, sem ser queimados, porque eles confiaram 100% em Deus. E aí, novamente, eu lembrei, né? Assim, minha vida é isso, sabe? Eu confio 100%. Mesmo que eu não tenha a mínima ideia do que vai acontecer daqui meia hora, eu confio porque tem um Deus que cuida, que dá um jeito, que resolve tudo. E tem que confiar. É isso, vai em frente, coloca na mão dele que ele dá um jeito. E foi isso mesmo que eu entendi, sabe? Eu entendi que essa era a mensagem do universo. Que era pra mim confiar. Que assim como esses caras saíram do lado, do meio da fogueira, tal, sem se queimar, porque eles confiaram em Deus, que eu podia me confiar também, que tudo ia dar certo, não ia ter nenhum dano, sabe? Aí como as coisas estavam ficando assim bem apertadas, eu tinha que sustentar essa casa, os animais e eu também, né? Eu comecei a vender algumas coisas da casa, então vendi tanquinho, vendi aspirador de pó. Eu fui vendendo as coisas e assim eu ia conseguindo um dinheiro a mais para ir dando conta do recado, né? Até as coisas entrarem no eixo.
E graças a Deus, assim, ele ia colocando a mão em tudo, sabe? Ia arrumando as melhores pessoas, os melhores compradores, sabe? O preço justo. Então, assim, eles iam dando certo. Eles iam mexendo as peças lá no universo para que tudo desse certo, sabe? E a coisa tinha ficado um pouco mais apertada, porque já tinha encerrado o prazo do meu seguro, e olha que eu já estava procurando trabalho bem antes de encerrar o prazo do seguro, né? E mesmo assim não tinha conseguido. E já tinha encerrado o prazo do seguro, eu fiquei totalmente só com o salário do meu trabalho e ainda não tinha conseguido outro local, assim, para ganhar melhor, né? Por isso que as coisas estavam ficando tão apertadas assim. Aí, gente, aconteceu mais um daqueles sonhos, né? Sonhos cheios de resposta. Eu tive um sonho onde apareceu um símbolo de proteção e me falavam que eu precisava desenhar aquele símbolo de alguma forma no papel e carregar sempre comigo. Eu já estava, assim, eu fiz isso, né? Comecei a carregar esse símbolo comigo. Só que para todos os locais eu não saía, era o meu, tipo um amuleto, sabe, o desenho dele. Vou ver se eu acho a foto do desenho no papel, do jeito que eu sonhei e eu escrevi, fiz, né, o desenho. Assim que eu acordei eu já corri para desenhar esse desenho para não esquecer. Aí eu fui procurar, né, assim, veio a ideia de fazer esse símbolo uma tatuagem, na verdade, no meu corpo, sabe? Veio na minha cabeça essa vontade. Mas eu fiquei meio assim, será que eu faço isso? Porque esse símbolo, ele não é cristão, né? Não tá dentro do cristianismo. Mas veio essa informação e como eu fiquei nessa dúvida, eu falei, será que é isso mesmo, Deus? Eu tenho que fazer eu posso fazer esse desenho em mim? Ou teria algum problema, tal? Apesar de como que vai ter problema se eu já carregava o símbolo para tudo que é lado, né, gente? Que era a minha proteção. Aí, como sempre, né, com os mobs, eu conversei com um amigo meu, que conhecia muitos tatuadores. Aí ele me falou de um tatuador muito bom. Nessa época eu ainda não tinha dinheiro para fazer a tatuagem, mas já estava confiando, né, já estava pensando no local para fazer e tudo mais. E aí ele me passou o endereço desse local. Eu vou ver se eu acho a imagem, se eu achar eu coloco. Aí quando eu abri o Street View, né, que fala, você abre o mapa para poder ver direitinho o local e tal. Era mais ou menos assim, o local era aqui, o estúdio de tatuagem. Aí quando você fazia aquele 360 com Street View, do lado de cá tinha um mob vermelho estacionado. Aí tipo eu entendi, tá aí a confirmação, para mim fazer essa tatuagem. O meu pensamento tá certo, não tá errado. Aí desse jeito eu mostro para vocês mais uma vez como funciona as sincronicidades, como que eles conversam com a gente com as sincronicidades. O carro é uma sincronicidade para mim, tem outros vídeos mais antigos nesse processo mesmo do despertar espiritual que eu explico como começou essa sincronicidade com o carro, com o mob. Todas as vezes que eu precisava de uma resposta, uma confirmação física de alguma coisa, ou eles me confirmavam com números iguais, ou com animais, né, borboletas, borboletas diferentes, não é qualquer borboleta, tá, gente? Borboletas com cores diferentes, enfim, com outros insetos, ou com o mob, né? O mob é uma baita confirmação pra mim da espiritualidade. Já tô querendo me emocionar, ai meu Deus. É porque eu fico lembrando, gente, o cuidado da espiritualidade, aí eu acabo sempre me emocionando, mas eu vou me manter firme. Esse símbolo, gente, só voltar um pouquinho sobre o símbolo, eu busquei a ajuda de um outro amigo meu que entendia pra caramba, assim, de espiritualidade. Ele já tinha estudado várias religiões, tinha conhecimento medieval, enfim, ele tem muito conhecimento nesse universo, tá, da espiritual, enfim, nórdico e tudo mais. E com a ajuda dele, eu consegui localizar o símbolo, qual que era o significado dele. Eu vou ver se eu consigo encontrar, se eu conseguir eu vou colocar aqui em algum local. E ele é um símbolo mesmo de proteção, de livramento. Ele é um símbolo de proteção contra forças negativas, digamos, né? E é um símbolo muito poderoso, muito antigo, mas como eu tinha dito para vocês, é um símbolo pagão. Ele não faz parte do cristianismo, ele é nórdico, né? E assim, gente, eu busquei essa proteção porque por mais positiva que a pessoa seja, por mais tentasse, né, vibrar positivo, ainda tem, né, coisas que ficam tentando invadir o nosso campo.
Então a gente precisa buscar essas proteções, precisa buscar esse auxílio, e a espiritualidade vai mostrando como fazer essas proteções, né? E foi o que aconteceu comigo. Porque lembra de como funciona os mosquitos, por exemplo? Tem uma luz acesa. Quantos mosquitinhos ficam em cima dela? E acaba que é desse jeito mesmo, sabe? Quando você acende sua luz de amor, de querendo trazer o bem mesmo para as pessoas, fazer o bem, acaba atraindo alguns bichinhos ali para cima de você, que nem, né, nem sempre são pro seu bem, sabe? Atrai coisas negativas, digamos, né? Então a gente precisa buscar essas proteções, seja por guardiões, seja por orações, seja por meditações, enfim. Tem que fazer algo. Não se deixa sem fazer nada não, porque uma hora pode acabar, né? Você baixando um pouquinho ali a vibração e já sendo o suficiente para poder eles conseguirem adentrar no seu campo. Aí, gente, nessa época também, eu senti o cheiro do meu pai lá na minha mãe. Quem já viu os outros vídeos do canal viu que meu pai, ele faleceu, né? Ele tinha falecido em 2022 mesmo. E aí eu senti o cheiro dele lá. É um exemplo, né, da mediunidade olfativa que eu acabo tendo muito, sabe? É bem comum pra mim sentir os cheiros. E aí, também nessa época, aconteceu um negócio que eu acho que também foi uma daquelas situações assim que vem pra poder quebrar o gelo, diminuir, sabe, a carga pesada. Uma passarinha tinha feito ninho aqui na minha área. Ela sumiu, abandonou o ninho. E nesse ninho... eu fui curiar, né? Porque como ela ficou o dia todo sumida, eu falei, uai, será que o que aconteceu? Abandonou o ninho? Será que não nasceu o ovo? Enfim, né? Aí eu fui lá colocar a mão. Pra minha surpresa, gente, tinha 2 filhotinhos lá dentro. E aí eu ainda deixei eles um pouco mais de tempo, tal, lá. Deixei o dia todo e era começo de setembro, né? O tempo tava meio assim. Acabou que um morreu. Ela não voltou pro ninho. Aí, se eu não fizesse nada, o outro também ia morrer, né? E aí eu comecei a cuidar desse filhotinho, até na vizinha, na Toque Toque. Tem a história dele, tem os videozinhos contando a história dele. E nessa época também, como ele era muito pequenininho, muito fraquinho, não tinha nem aberto o olho, pra vocês terem uma ideia. Eu peguei e pedi pros elementais, eu acredito nos elementais, gente. Fiz uma oração, né, e pedi pros elementais me ajudar a cuidar dele, né, e pra ele sobreviver, enfim, não morrer igual o irmãozinho dele. E, gente, eu acendi uma vela, quando a vela chegou no final, explodiu. Falei, gente do céu. Ai, de novo, né? Tipo assim, explodiu de um jeito assim que foi parar pedaço na cozinha. Tanto que vocês têm ideia como foi forte, né? Mas assim, eu consegui cuidar, sabe? Desse filhotinho, ele cresceu e tal. Só que ele foi até uma certa idade, era muito fraquinho, tava se desenvolvendo direito e acabou morrendo. Tem toda a história dele lá no Toque Toque, tá, gente? Gente, eu vou encerrar o vídeo agora, que o celular tá dando problema, não sei se é o celular ou se é a espiritualidade que quer que eu pare por aqui. Então, de qualquer jeito, bye bye pra vocês, tem playlist no final, curte, compartilha e segue a gente no canal, tá bom? Tchau, tchau!